Estão felizes? Pode dar glória a Deus. Quem está feliz, diga aleluia. Olha para o irmão que está ao teu lado e diga assim: que bom ver você aqui hoje. Amém? Diga mais a ele: hoje Deus vai falar profundamente ao teu coração. Amém? Meus amados irmãos, que bom podermos estar no santuário de Deus. Que bom podermos estar num dia como este, com a disponibilidade de adorar ao Senhor, com a disponibilidade de bendizer o nome do Senhor. Então eu quero acreditar que cada um de vocês deve ter deixado aí os seus afazeres particulares para estar hoje no santuário de Deus e juntos nós podermos adorar o Senhor. E temos a certeza, assim como Deus tem falado conosco, falou conosco no culto de ontem, falou conosco hoje pela manhã no devocional, falou conosco hoje à tarde através da ministração, agora à noite não será diferente, Ele vai continuar falando profundamente conosco, amém? Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Abra a sua Bíblia no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo de número 3 e o verso de número 22 em diante. O livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso número 22 em diante. Depois, nós estaremos lendo na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Amém, glória a Deus. Livro do profeta Jeremias, aliás, Lamentações de Jeremias. Após o profeta, após o livro de Jeremias, vem Lamentações, também escrita pelo profeta, homem de Deus. Quantos acharam aí, pode dizer: vou morar no céu. Quem não achou, diga: espera por mim. Então procura logo, irmão, que Jesus está voltando, aleluia. Rapidinho aí, em nome de Jesus. Aleluia. Diz assim a palavra: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim e renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é guardar a salvação do Senhor, e isto em silêncio. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto esse jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Aleluia. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12, verso de número 1 e verso de número 2. Aleluia. Novo Testamento. Romanos capítulo 12, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Quantos estão dispostos, a partir de hoje, a mudar a situação da tua vida? Quem está disposto? Mas deixa eu perguntar de novo: quem está disposto a mudar a situação da vida a partir de hoje? Levanta a mão. Você está disposto? Amém? Então nós estamos aqui, meus amados irmãos, e já participando desde ontem, na abertura deste primeiro seminário profético, sendo realizada por nosso ministério. Então Deus tem colocado no coração do nosso pastor, o nosso mentor, o nosso líder, o nosso presidente, a
responsabilidade de trazer para nós acerca desta palavra profética, né? Então nós vamos estar aprendendo ao longo desses seminários, né? Hoje nesta semana é apenas o primeiro módulo, mas ainda terão o segundo, terceiro e quarto módulos. Então nós estaremos aprendendo sobre os dons espirituais, estaremos aprendendo sobre os dons ministeriais. Então tem muita coisa interessante, boa, para que nós possamos aprender e crescer cada dia mais no Senhor. Olha, a palavra de Deus nos fala no livro do profeta Oséias, no capítulo 3, e o verso de número, no capítulo 6, e o verso de número 3, ele diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a quem, irmãos? Ao Senhor. Então repete comigo, conheçamos, bem forte, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Para conhecer a Deus, irmãos, e nós não poderíamos deixar de falar sobre isto, sobre as características do caráter de Deus, né? Então nós vamos falar um pouquinho deste caráter de Deus, dessa característica, e depois vamos entrar no assunto primordial desta noite, né? Que é sobre a mente profética. Então nós aprendemos ontem sobre o ofício profético, foi uma panorâmica que o nosso pastor trouxe para nós ontem. Hoje nós aprendemos na primeira ministração das 15 horas sobre o caráter dessa mente profética, não é? Como conseguir essa mente profética. E hoje nós vamos estar ainda dando continuidade nesse estudo, louvado seja Deus. Meus amados irmãos, na referência na qual nós lemos dessa noite, a primeira referência aqui do livro de Lamentações de Jeremias, nós encontramos nesse trecho, por sinal, este livro, ele está dividido em 5 capítulos. O primeiro capítulo e o segundo capítulo, eles compunham de 22 versos cada um. O terceiro capítulo e o quarto capítulo também compunham-se de 22 versos cada um. Mas o terceiro capítulo, ele tem 66 versos. E aí você pode multiplicar 3 vezes 22, vai dar 66. E aí você começa a analisar este livro, e você começa a perceber que este livro ele foi escrito e não é um livro que trata de murmuração, não, muito pelo contrário, é um livro que foi escrito pelo profeta, trazendo as lamentações do povo de Israel, mesmo porque o povo agora estava em cativeiro em Babilônia, eles estavam escravizados. Agora, quando você olha nos livros anteriores, você vai ver o seguinte, que Deus já havia dito àquela nação, que se eles não arrependessem dos pecados, que se eles não se voltassem para Deus, aleluia, a cobrança viria, o castigo viria, o Senhor iria derramar sobre eles, não é? Posso dizer assim, ele ia autorizar que eles fossem aprisionados pelos inimigos. Então você pode ver em vários livros do Velho Testamento, você vai encontrar que todas as vezes que o povo, aleluia, ele se arrependia dos pecados, Deus então vinha com a graça e abençoava, dava livramento. Mas todas as vezes que o povo começava a pecar, Deus então levantava juízes, Deus então levantava outras nações para que pudesse aprisionar aquela nação. Para que isso, irmãos? Porque Deus queria e quer um povo santo, um povo que o adore, um povo que está desvencilhado das coisas do mundo, aleluia, que abandona o mundo em detrimento da palavra de Deus. Então o povo agora estava escravizado em Babilônia, estavam aprisionados. E aí eu poderia falar para vocês dessa noite, aleluia, que de várias características desse caráter de Deus. E o que é caráter, pastor? Caráter é aquilo que somos e fazemos quando estamos sós, é uma das definições. Caráter é um conjunto de características internas que formam a alma de uma pessoa, são as suas qualidades, aleluia, ou defeitos também. É pelo caráter e atitude verdadeiro, aleluia, de um seguidor de Jesus, ele é reconhecido, é pelo caráter. Agora, imagina, Deus ele tem caráter, e ele quer forjar esse caráter dele em nós.
Então, para que isto aconteça, é preciso que eu, Aguinaldo, é preciso que você, Daniel, é preciso que você, irmã Maria, é preciso que você, irmão Raimundo, irmão Silvio, é preciso que nós venhamos a ter a mente aberta, aleluia, para receber mais de Deus e ter uma vida transformada. Aleluia. A palavra diz que Deus é Espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Muitas pessoas sabem desse caráter de Deus, das características, desses atributos do Criador. E muitos deles sabem disso. Mas muitos desafiam a esse Deus, dizendo até que esse Deus não existe, dizendo até que esse Deus é tudo, mas ele não se interfere nas relações humanas. Eles dizem isso. Mas nós acreditamos piamente, como diz a palavra, lá no Evangelho de João, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Deus por sua infinita misericórdia, Ele pega o seu Filho e oferece esse Filho, e manda esse Filho vir ao mundo, e esse Filho dele vem ao mundo, o Filho chamado Jesus. E nós conhecemos um pouco da história, você que leu a palavra, você que já ouviu várias ministrações sobre isso. E ele começa o ministério com 30 anos, ele começa de fato o seu ministério, e aí durante aproximadamente 3 anos e 6 meses, ele implanta o reino, ele prega a palavra, ele convence muitas pessoas, e no final desses 3 anos e meio, a palavra diz que ele é crucificado, mas 3 dias depois, ele ressurge, ele ressuscita, para que hoje eu e você, para que hoje nós pudéssemos então ter direito de vida eterna na pessoa gloriosa de Jesus. Mas aí estou olhando para o texto aqui, vou falar um pouquinho dessas características de Deus. Eu poderia falar de uma característica de Deus, a espiritualidade. Eu poderia falar da eternidade como característica do Senhor, da sua imutabilidade, porque Ele não muda, da sua onipresença, onisciência, onipotência. Eu poderia falar isto. Mas vou me ater um pouco sobre estas situações. Eu vou falar um pouco de fidelidade de Deus, da bondade de Deus, da soberania do Senhor e da sua infinita misericórdia, com base nesse trecho que nós lemos na primeira referência. E aí, voltando para a história, a palavra diz que o povo estava aprisionado. Mas aí, irmãos, Deus, Ele traz para nós, Ele traz todas as vezes que nós nos desvencilhamos da verdade, da palavra, o Senhor nos chama a atenção, para que nós possamos retroceder daquela vida falha, e voltar realmente a trilhar um caminho santo, o caminho verdadeiro, o caminho da palavra. Mas o inimigo de nossas almas, a palavra diz que ele ruge como leão ao nosso derredor, procurando aquela pessoa para que ele possa tragar. Então aquelas pessoas que não estão vigilantes, que não estão firmadas na palavra, elas são presas fáceis para o inimigo. Mas eu quero te dizer nesta noite, se a partir de hoje, nós colocarmos em prática mais a fundo a palavra de Deus e procurarmos ter uma mente liberta no Senhor, aleluia, a nossa vida não será mais a mesma. Foi uma até hoje, de hoje para frente será diferente, porque Deus tem coisas grandes para nós. Você crê assim? Sim ou não? Então Deus, Ele é fiel. Mas pastor, o povo aqui, eu estou lendo aqui, eu já vi esta passagem, já li esse livro várias vezes, e eu estou vendo aqui que o povo estava aprisionado, e o Senhor vem falar de fidelidade desse Deus? Sim, falar de fidelidade, porque Deus, Ele não é fiel para comigo, Ele é fiel para com a sua palavra. E se você, como já falei, observar os textos anteriores, você vai observar que Deus já havia falado para aquela nação: se arrependam, se não se arrepender dos maus caminhos, eu vou fazer com que os inimigos, então eles vão passar a oprimir vocês. Quando você olha lá no livro de Josué, se não me falha a memória, no capítulo de número 23, salvo engano, ele traz uma advertência, por assim dizer, para o povo.
Aliás, ele faz um ultimato ao povo. Ele diz o seguinte: abandonem os deuses que vossos pais serviram lá no deserto, abandona tudo aquilo que é ruim. E aí o seguinte, depois que vocês, eles falando isso para a nação de Israel, depois que vocês fizerem tudo isso, vai o seguinte: servir ao Senhor. Tem uma coisa, se vocês não quiserem, eu quero dizer um negócio para vocês: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Deus, ele traz a orientação, Deus, ele traz o aconselhamento, porque Ele quer o melhor para o seu povo, Ele quer o melhor para a nação, Ele quer o melhor para seus filhos, e não foi diferente com o povo de Israel. Se você abrir a palavra no livro de Josué, no capítulo 24, aqui essa referência, que ele fala: agora pois temei ao Senhor e servi com sinceridade, com verdade, deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Egito, e aí vocês vão servir ao Senhor. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Então Deus é fiel à sua palavra. Ele já havia dito àquela nação que Ele iria cobrar se o povo não retornasse, se o povo então não se arrependesse dos pecados. Depois, uma segunda característica desse caráter do Criador é a sua bondade. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 32, e ainda Lamentações, verso 25 do capítulo 3, diz assim: bom é o Senhor, Lamentações 3 e 25, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busque, bom é o Senhor. Então nós vemos que Deus é bom e criou os seres humanos à sua imagem para refletir a sua bondade, louvado seja Deus. Então já falamos isso outras vezes, e repito, aleluia, nós não somos um qualquer, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Já foi falado hoje, aleluia, na carta de Pedro, que ele foi, capítulo 2, verso 9, que ele diz assim: olha, vocês são sacerdócio real, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, bendito seja Deus. Então não se sinta um de menor, não se sinta, aleluia, alheio ao que Deus tem para fazer, porque Ele tem escolhido você, louvado seja o nome do Senhor. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 17, salvo engano, diz assim: não foi você que me escolheu, o Senhor dizendo: não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês, aleluia, e vos designei para que você vá e dê fruto, louvado seja o nome do Senhor. Você foi escolhido do Senhor. Imagina, no meio de tanta gente ruim, talvez até pior que eu e você, aí Deus olha lá dos altos céus, olha e diz assim: ei, Espírito Santo, convence Antônio, eu quero esse, aleluia. Ei, Espírito Santo, convence ele, convence Roberto, eu quero, e assim o Espírito Santo foi convencendo cada um de nós, aleluia, do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós podemos dizer em alto e bom tom: eu sou liberto em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer isso bem forte? 1, 2 e 3. Eu não ouvi, como é que é mesmo, irmão? Você é liberto? Você é liberto por tuas próprias forças? Em absoluto, não. Somos libertos porque o Senhor nos trouxe essa liberdade, glória a Deus. Depois, irmãos, uma terceira característica do caráter do Criador que Ele quer forjar em nós também é a sua soberania. Temos várias referências aqui, Salmo 33, verso 10, tantas outras, mas diz assim aqui o trecho: soberania de Deus é o seu poder e domínio sobre toda a criação, tudo que existe está debaixo do poder de Deus, nada foge ao seu controle, tudo está de acordo com a sua soberania. O povo agora estava ali, e aí o profeta escrevendo, ele escreve esse trecho aqui, esse livro em 5 capítulos, como se fosse uma poesia.
E aí ele traça, em algumas partes, salvo engano no capítulo 2, ele começa então a dizer assim: Senhor, Tu és justo. Ele começa a orar a Deus, e ele reconhece que Deus é justo, e ele começa a dizer: Senhor, nós pecamos. E aí ele começa a pedir perdão pelos seus pecados, e pedir perdão também em favor do pecado daquela nação. Por quê, irmãos? Porque já fizeram então 70 anos, aquele povo escravo estava na escravidão, mas ele estava reconhecendo, aleluia, que diante de toda esta situação, Deus ainda continua soberano, louvado seja Deus. E por fim ainda, uma quarta característica do caráter de Deus é a sua misericórdia. Veja aí, irmãos, no capítulo 3, verso 22, o que diz aí? Mantenha a sua Bíblia aberta. Lamentações 3 e 22, o que diz? Cadê os irmãos? 1, 2 e 3. Pronto, repete comigo bem forte, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Diga mais ainda: porque as suas misericórdias não têm fim. Diga assim: elas renovam-se cada manhã. Diga mais ainda: grande é a sua fidelidade. Então a misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Deus então estava permitindo que aquela nação estivesse passando por toda aquela dificuldade, aquela situação, mas Ele estava com as suas mãos estendidas, e a sua infinita misericórdia estava em ação, aleluia, naquele momento. Muitas das vezes, irmãos, nós passamos por lutas, por dificuldades, e somos tentados a retroceder, somos tentados a murmurar contra o Senhor, somos tentados a voltar atrás. Ei, querido, se Deus permitiu, aleluia, que venhamos a passar por luta e dificuldade, não se preocupe, porque Ele está com você, louvado seja o nome do Senhor. Como diz o trecho aqui, aleluia, a sua misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Será que você não pensa que o pecado do mundo hoje não está muito maior que o pecado lá de Sodoma e Gomorra? Acredito que sim. Pastor, e por que Deus ainda não destruiu logo, pastor? Porque a sua misericórdia ainda está em ação, aleluia. E existem algumas pessoas que você conhece, que precisam ser alcançadas pela palavra do Senhor. Existem algumas pessoas que até estão na igreja, louvando a Deus, pulando e saltando, mas ainda não têm uma mente liberta. E nós queremos que a partir de hoje, na verdade desde ontem, quando começou o seminário, tenhamos uma mente liberta em Cristo Jesus. Amém? Dá para dizer glória a Deus? A misericórdia, a bondade de Deus em ação. Não é receber o que merecemos quando isto é ruim. Como gratidão devemos proceder da mesma maneira. A palavra diz: bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aleluia! O zelo, o cuidado do Senhor, ele não tem fim, é o que o profeta está dizendo. O zelo, o cuidado do Senhor não tem fim. Nesse contexto da misericórdia, o profeta está dizendo assim, que a misericórdia do Senhor, ela está relacionada à sua fidelidade, porque Deus, ele continua fiel, não importa as circunstâncias, aleluia, as suas misericórdias não são a causa de nós não sermos consumidos. E ele diz mais ainda, que essas misericórdias, elas se renovam cada dia, cada manhã, louvado seja Deus. E aí quando nós olhamos para o trecho, nós vemos que ele diz assim, a tua fidelidade, grande é a tua fidelidade. Quando eu olho para isto, eu não posso deixar de dizer para você que a fidelidade, aleluia, com relação a Deus, é uma característica daquele que ele é imutável, é uma característica daquele que não muda de opinião, é uma característica daquele que não muda por causa de uma decisão falha do ser humano. Não, irmãos, sabe por quê? Mesmo porque, aleluia, aquilo que Deus faz por mim, aquilo que Deus faz por você, aquilo que Deus faz por nós, ela não está baseada, aleluia,
no meu caráter, no teu caráter, na minha fidelidade, na tua fidelidade, não em absoluto. Tudo aquilo que Deus faz por nós, aleluia, está baseado no caráter dele, nos atributos dele, aleluia, na grandeza dele e na graça dele, aleluia. Nós não merecíamos, mas ele se deu por nós, aleluia. A nossa mente é um campo de batalha. Tem horas que estamos ali nem vento em polpa, alegre e pulando, né? Até na desgraça a gente sorri. Mas tem horas que a bonança chegou. Tem hora que está tudo com fartura, tem tudo. Mas a mente começa, o diabo começa a trabalhar na nossa mente. E de uma maneira terrível. Muitas das vezes até quando se fala de relacionamento conjugal, ou às vezes uma faísquinha, né? O diabo transforma numa montanha, e ele começa a trabalhar na mente. Por isso às vezes eu digo sempre, quando tenho a oportunidade de ministrar para casais, eu sempre digo, quando começa a surgir o problema, ei, corre, pede ajuda, chama a tua liderança, pede ajuda, porque o diabo, irmãos, ele trabalha de uma velocidade tremenda. Em muitas situações ele trabalha de uma forma gradativa, paulatinamente, até conseguir o objetivo, que é derrubar o homem de Deus, que é derrubar a mulher de Deus, que é destruir a família. Então nós precisamos mais do que nunca ter, como já falei antes, uma mente liberta em Cristo, que quando o diabo vem com essas flechas e querer setar nossa mente, nós estamos blindados pelo Senhor Jesus, porque a minha mente, a tua mente, ela fora liberta pelo Senhor, aleluia. A palavra diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades do ar. A Bíblia fala isto, aleluia. E aí, meus irmãos, muitos dos cristãos estão perdendo a batalha contra o inimigo. Por quê, pastor? Porque ainda não tem ganho a batalha em sua mente. É porque eles ainda estão com a mente aprisionada, não abriram a mente para o que Deus tem para fazer. E uma das coisas que eu posso aconselhar você, quer ter uma mente liberta, mergulha na palavra, mergulha na tua intimidade com Deus, busca pelo Senhor. O diabo ele vai tentar de todas as formas, mas como já falei, a tua mente vai estar blindada pelo sangue de Jesus, aleluia. Olha aqui, diz um texto aqui, a mente é a líder ou a precursora de todas as ações. Romanos 8:5, torna bem claro, diz assim, porque os que se inclinam para a carne, que são controlados por esses desejos carnais, cogitam das coisas da carne, mas aqueles que buscam as coisas do Espírito, aqueles que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito, ou seja, coloca a sua mente e busca aquelas coisas que gratificam o Espírito Santo. Pecar, houve um tempo que para pecar, de repente a pessoa dizia o seguinte, olha, eu vou sair com a mulher prostituta, e aí a pessoa ia para a zona, ia para a boate, ia para os locais onde estavam as mulheres da vida. Hoje não se faz necessário. Por quê, pastor? Porque a tecnologia tem avançado e muito. Hoje, com um clique no teu smartphone, tu convida e ela vai para a tua casa, ou tu vai para a casa dela. Então, para pecar, hoje, está muito mais fácil do que lá atrás, está muito mais fácil. Mas eu quero te dizer um negócio nesta noite. O pecado ele vai bater a tua porta, ele bate a minha porta e a tua porta todo dia, toda hora, todo instante. Mas como você já disse, sou liberto em Cristo Jesus, o pecado vai bater a tua porta, mas não vai encontrar guarida, porque tu já foi liberto pelo sangue de Jesus. Amém? Amém? Você tem uma mente liberta? Você tem uma mente liberta? Será que tem? E por que quando alguém diz para você que A e B falou mal de você, tu não quis mais vir para a igreja? Tu não quis mais exercer o teu ministério? Ei, teu compromisso
não é com o homem. Teu compromisso é com o Senhor que te chamou para fazer a obra. O meu compromisso, obviamente, eu devo satisfação à minha liderança. Eu devo satisfação ao meu líder, ao meu presidente, aos meus mentores, né? Eu devo, que não adianta eu dizer também que obedeço a Deus, se eu não obedeço a minha liderança, meu líder, meu pastor, não adianta. Isso é balela. Então, para dizer que eu obedeço a Deus, eu também tenho que obedecer à minha liderança, o homem e a mulher que Deus levantou para cuidar da minha vida espiritual. Mas o meu compromisso maior é com Deus, e se eu tenho compromisso com Deus, aleluia, o meu compromisso também está com a obra, está em obedecer a minha liderança, em olhar para a palavra e viver a palavra, louvado seja Deus. Mas o inimigo de nossas almas não quer isto, aleluia. A palavra diz ainda, Marcos 12:30, diz assim, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é a metade, não. Deus quer tudo de você, Deus quer tudo de nós. Ele diz assim, olha, amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, de toda a tua mente e de todas as tuas forças. Deus não quer, irmãos, 25% de você, Deus não quer 30%, 50%, 99%, não! Ele quer 100%, quem está disposto? Quem está disposto? Ele quer 100%, diz mais ainda, Paulo nos diz claramente nas Escrituras, que antes de nós sermos salvos, nossa mente estava em inimizade com Deus, né? Por quê, pastor? Porque nós pensávamos independentemente de Deus, nós vivíamos afastados e alheios, né? O homem o que o homem faz, é consequência do seu pensamento, é consequência da sua mente, né? A palavra de Deus diz, se você olhar aqui, olha aqui, falando ainda sobre profetas, se você olhar aqui no capítulo de número 28 de Jeremias, você vê que o dom profético é um negócio sério, irmãos, preste bem atenção, olha para mim, é sério. A palavra diz no capítulo 28 de Jeremias, que se levantou um profeta, chamado Ananias. A palavra diz que o profeta Ananias chega para Jeremias e para toda a nação de Judá, e ele começa a profetizar, ele começa a dizer assim, olha, daqui a 2 anos, Babilônia vai ser destruída, daqui a 2 anos vai acontecer isso, tal, e o profeta Jeremias olhando para ele, quando ele termina de falar, o profeta de Jeremias chama ele e diz, macho, tu está falando besteira, Deus não te mandou falar isto, Deus não mandou você falar isto. Sabe o que ele fez? Vem aqui, pastor Daniel, por favor. Sabe o que ele fez? Corre, cuida. Lá já, profeta Jeremias, fica aí. Sabe o que ele fez? Quando o profeta Jeremias olha para ele e diz assim, ei, aquilo que você falou, não foi Deus que mandou dizer, não, você está falando besteira. Você sabe o que ele fez? A palavra diz, no capítulo 28 de Jeremias, que ele voa para cima do profeta, arranca um colar que estava aqui como se fosse de madeira, arranca, quebra e continua profetizando. E a palavra diz que Deus olha para o profeta Jeremias e diz assim, ei, diz para ele o seguinte, dá um decreto aí. E aí o profeta Jeremias chama ele em particular e diz, macho, tu falou tudo isso, mas não foi Deus que mandou. Tem um negócio aqui para você quebrou isso aqui que era de madeira, Deus vai fazer de ferro. E tem um detalhe, deixa eu dizer mais um negócio ainda, tu vai morrer, tu não vai viver não. E aí quando você olha para o último verso do capítulo 28, a palavra diz que aquele profeta falso morreu. Senta, pastor. Obrigado. E aí no capítulo 29, olha que coisa linda, no capítulo de 29 de Jeremias, a palavra diz que Deus traz a mensagem para aquela nação através do profeta Jeremias,
E a palavra diz que Deus diz assim: ei, construam casas, ei, vocês vão agora colocar as lavouras de vocês, as plantações, ei, vocês vão casar, ei, você pega o teu filho, dá em casamento, pega a tua filha, dá em casamento, para que eles tenham filho, para que eles cresçam, para que vocês cresçam e se multipliquem mais. Olha a bênção de Deus. Quando nós estamos na direção do Senhor, irmãos, não há quem resista à nossa frente, e se ficar na nossa frente, sinto muito, vamos passar por cima, não tem como ficar para trás. Dá para dizer glória a Deus? Dá para dizer assim, Jesus é bom? Olha mais ainda, Satanás sabe que você jamais negará sua fé no Senhor Jesus, ele não pode entrar no seu espírito, por isso ele tenta agir na tua mente. E aí o apóstolo Paulo escrevendo, vai lá para Romanos capítulo 12, ele escrevendo, no capítulo 12, verso 1, ele começa dizendo assim, olha aí, Romanos 12, ele começa dizendo assim: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí no verso seguinte ele diz assim, e não vos conformeis com este século, com este mundo, não tome a forma do mundo, mas que você possa transformar pela renovação da mente, ou seja, ter uma mente liberta, aleluia, em Cristo, para que você possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. A palavra diz, irmãos, que o Senhor, Ele deseja mais do que nunca, que nós venhamos a ter conhecimento dEle, e a partir do momento que nós vamos adquirindo esse conhecimento, vamos tendo mais esse conhecimento, nós vamos nos aproximando mais dEle, e Ele por sua vez se aproxima mais de nós. Agora deixa-me abrir um parênteses aqui, por favor, em nome de Jesus. Olha aqui que diz o texto, o Senhor teu Deus, lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 22, diz assim, olha, o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, pouco a pouco diante de ti, não poderás destruí-la todas de pronto, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Deus trazendo essa palavra para a nação, então eu posso aplicar esse trecho também, na maneira como Deus ele vem, e o Espírito Santo vem, trabalhando na nossa mente, é um trabalho gradativo, Deus não vai trabalhar de uma forma abrupta, na minha mente, na tua mente, não, Ele vai trabalhando de uma forma gradativa, como eu falei, eu vou dando espaço para o Senhor, eu vou abrindo a minha alma, eu vou abrindo o meu coração, eu vou experimentando muito mais de Deus, e quando isso acontece, aleluia, também a transformação, ela vai acontecendo na minha vida, gradativamente, louvado seja Deus. Pastor, mas eu não consigo, pastor, mas eu não sei o que fazer, já falamos e repito, aleluia, coloca-te nos braços do Pai, vá para a palavra. Muitos de nós, às vezes, irmãos, passamos por lutas e dificuldades e não procuramos ajuda em Deus, procuramos ajuda em alguém e muitas das vezes esse alguém não tem nada de Deus, nada para nos oferecer. E aí o que vai acontecer? O que pode acontecer quando isto sobrevém à minha vida? Eu posso falhar muito mais ainda. Então qual o meu conselho? Aleluia, está com problema, está enfrentando dificuldade, ei, busca conselho na palavra, busca conselho na tua liderança, aleluia, e nós acreditamos que Deus tem o melhor para mim e para você, eu acredito nisto, amém? A renovação da mente acontecerá pouco a pouco, não desanime se esse tempo parece demorado demais, não se desanime, tudo acontece no tempo exato, Deus não se atrasa, Deus não se adianta, a hora dele, irmão, é hora certa, na hora certa o milagre acontece na tua vida, aleluia. Olha aí, abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, verso de número 11, aleluia. A palavra nos fala então que o povo estava lá em Bereia, estava ouvindo, aleluia, ele estava ouvindo a palavra, eles receberam a palavra com alegria, aleluia,
todos os dias para ver as coisas, era assim de fato, eles examinavam, o profeta, o pastor chegava pregando a palavra, eles iam examinar. Então isso é interessante, nós buscarmos conhecimento, ver o que realmente Deus está falando e quer falar para nós, aleluia. E o apóstolo continua, como já falei, não vos conformeis com esse mundo, ou seja, não tome a forma desse mundo, mas transformai-vos de uma forma completa, não é 20, 30, 50%, não é uma forma completa, a renovação da tua mente, aleluia, que você vai ter uma nova atitude em Cristo, em outras palavras, para que você possa experimentar também, aleluia, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque, irmãos, o que é bom e aceitável é perfeito à vista do Senhor, é perfeito, louvado seja Deus. Quando o apóstolo Paulo escrevia este trecho, ele estava dizendo que se nós quisermos ver a boa e perfeita vontade de Deus provada em nossa vida, nós podemos, mas no entanto, nós temos que ter a nossa mente renovada nele, aleluia, renovada, pastor, sim, renovada na forma de pensar, queridos, renovada, aleluia, no processo de tornar esse pensamento sadio em Cristo Jesus, aleluia. A Bíblia fala, e pastor Alexandre já citou hoje à tarde, que nós temos a mente de Cristo, amém? Cadê os irmãos que têm a mente de Cristo? Nós temos a mente de Cristo, aleluia. A primeira carta de Paulo aos Coríntios 2:16 é que diz, nós temos a mente de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. A palavra, irmãos, transformar, ela vem do grego metamorfose, e parece, segundo o texto que nós lemos, aparece 4 vezes no Novo Testamento, mas além de Romanos 12, também aparece na transfiguração do Senhor lá atrás. Então o Senhor, Ele quer, como já falamos antes, Ele quer trazer esta transformação na nossa mente. Olha, se a igreja do Senhor, eu falo igreja, estou falando de um universo inteiro, se a igreja do Senhor, ela vivesse realmente como diz a palavra, literalmente como diz a palavra, procurasse realmente transformar sua mente, aleluia, em Cristo, irmãos, a igreja seria totalmente diferente no século 21, seria, nós amaríamos mais, nós evangelizaríamos mais, nós ganharíamos mais, nós discipulávamos mais, nós implantávamos o evangelho do reino muito mais ainda, mas infelizmente, algumas pessoas, muitas delas, ainda não têm a sua mente transformada em Cristo. E aí o que eles fazem? Usa o evangelho para tirar proveito, enganando as pessoas. Mas eu olho para a palavra e diz lá, acho que é Malaquias 3:18, diz assim, olha, então vereis outra vez, aleluia, a diferença entre aquele que serve a Deus e que não serve, entre o profeta, aleluia, que fala a palavra verdadeira direcionada por Deus e o falso profeta. Nós vamos ver a diferença. Quando isso, pastor? No dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. Então, nós poderíamos estar aqui, vou ser sincero para vocês, poderíamos estar com esse santuário superlotado de vidas, pessoas ainda pelos corredores, os telões lá fora, nós poderíamos. Como assim, pastor? Enganando as pessoas, não é assim, pastor? Enganando as pessoas. Mas nós não fazemos isso porque o nosso compromisso está aqui, com esta palavra, e o autor dela se chama Jesus de Nazaré. Tem um compromisso com ela. O que ela diz para falar, nós vamos falar. Mas agora tem uma lei aí que não pode falar, não pode pregar o evangelho para as pessoas, porque se pregar o evangelho você está então incentivando as pessoas a trocar de religião, e se pregar vai ser preso. Eita, tem um monte de crente e servo fiel que vai para a cadeia, mas vamos felizes louvando ao Senhor, não vamos abrir mão de pregar o evangelho do Senhor, não podemos abrir mão. Tem um hino do cantor Chaga Sobrinho que diz assim, que o crente fiel ao Senhor não se vende. Nós vivemos uma crise de identidade no Brasil, no mundo, na igreja.
Mas o crente fiel, aquele que obedece ao Senhor, ele não se vende, ele prima por esta palavra verdadeira, aleluia. Dá para dizer glória a Deus? Estou encerrando. Diz mais ainda, depois de escrever a misericórdia de Deus para conosco, o apóstolo Paulo, Paulo nos estimula, por isto, a nos apresentarmos inteiramente a Deus. É o que eu falei, Deus não nos quer, irmãos, 20, 30, 50, 75%, Ele nos quer por inteiro, aleluia. Nesse paralelo entre as misericórdias de Deus, né, com Romanos 12, e aí no capítulo 11 também você vai encontrar um paralelo entre essas misericórdias do Senhor. Pastor, e como é que eu posso apresentar meu culto racional? Depois de nos colocar para pensar, no modo misericordioso para com Deus, aleluia, ele diz que Deus, Paulo escreve que Deus nos salvou, e agora ele faz uma alusão do nosso corpo em Cristo, louvado seja Deus. Ele diz assim, olha, que eram feitos em cultos no Antigo Testamento, ele queria nos mostrar como devemos apresentar todo o nosso corpo diante de Deus, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, como falei antes, nada de 10, de 20, de 30%, ele nos quer por inteiro. Imagina, alguém que dizia uma vez assim o seguinte, olha, eu sou crente, mas meu braço direito não é não, se me chateou, esse braço direito funciona, mas eu olho para a palavra, a Bíblia diz que lá só entra santo, só entra crente, então se o braço direito não é, Deus arranca, porque lá não vai entrar descrente, amém? Quer entrar no céu com o braço, com as pernas, com todo o teu corpo, então todo esse corpo tem que permanecer santo e irrepreensível, glória a Deus. Sabe por quê, irmãos? Uma das características desse Deus, do caráter de Deus, é a santidade, e ele diz assim, olha, sede santos, porque eu, o Senhor, eu, o vosso Deus, eu sou santo, amém? Cadê os santos aqui? Não é de sobrenome não, cadê os santos aqui? Você já pecou hoje? E que santo é esse? Que santo é esse que peca? Diga assim comigo, eu estou no processo. Diga comigo, eu estou no processo. E esse processo de libertação vai acontecendo gradativamente. Louvado seja o nome do Senhor. O que fala ainda Efésios 4, 24, diz assim, ó, o cristão tem a mente renovada por Jesus. É por isso que se desfaz do velho homem, quem tem a mente corrompida pelas cobiças do engano, aleluia, sendo assim, o novo homem se reveste de justiça, louvado seja Deus, é a verdadeira santidade de Deus. Então, como já falamos, temos que nos revestir cada dia mais. Então, para ter a mente renovada, eu preciso me arrepender dos meus pecados. Para ter a mente renovada, eu preciso reconhecer as minhas falhas diante de Deus. Para ter a mente renovada, aleluia, é preciso que eu venha me tornar uma nova criatura. Olha o que diz o trecho aqui da palavra, diz assim, olha, você nunca experimentar qual é a verdadeira vontade de Deus para a tua vida, se não tiver plenamente uma nova vida, aleluia, em Cristo, que te chamou para fazer uma grande obra. Não tem como. Olha mais, para ter uma vida renovada, uma mente renovada, é preciso tornar-se nova criatura, e a nova criatura é o resultado direto de quando você busca renovar tua própria mente em Cristo, não nos teus conceitos, mas em Cristo. Ter também uma vida renovada, uma mente renovada, aleluia, é a prova de que você não está mais conformado, e nós já vimos isto, não se conforme, aleluia, mantenha-se inconformado com o mundo, louvado seja Deus, não entre na forma do mundo, mas em primeiro lugar, para não entrar, é preciso se deixar ser transformado a tua mente no Senhor, tem que deixar isso acontecer, aleluia. E se você observar que para ter essa mente renovada, existe o primeiro passo é o arrependimento. Muitas das vezes nós pecamos, e muito, mas aí nós estamos tão acostumados com o pecado, que parece já de uma forma normal. Tem um hino do cantor pastor Vitorino Silva,
que diz assim, ó, parece que o pecar não é pecado mais. Isso acontece quando a pessoa tem uma mente escravizada pelo diabo. A palavra está sendo ministrada, a palavra está sendo apregoada, mas ela entra no ouvido e sai no outro, não fica entronizado na mente. Por quê? Porque essa mente está escravizada pelo diabo. Mas o projeto de Deus para mim, o projeto de Deus para você, o projeto de Deus para nós é que a nossa mente, ela seja totalmente liberta em Cristo Jesus. E eu vou pensar a Bíblia diz, olha, pensa nas coisas que são, diga forte, pensa nas coisas que são, pensa nas coisas que são do alto, pensa em Deus, aleluia. Mais ainda, estou terminando, para manter o teu pensamento em Deus, primeiro, como já falamos, o arrependimento é importante. Depois você ser uma nova criatura em Cristo, depois pensar e buscar as coisas de Deus, depois, irmãos, como já falamos no início da ministração, mergulha na palavra de Deus, mergulha. Eu louvo ao Senhor, irmãos, porque falo isso, não é querendo ser puxa-saco, não, mas isso é notório para todo mundo. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, que aqui está, que ele tem o maior prazer de trazer a palavra de Deus, de nos ensinar a palavra. Então ele se coloca à disposição. Falo isso não é para deixar ele mais inchado, ele sabe disso, não, mas isso está longe dele. Ele deixou de dar aula em universidades particulares aí, para passar, ganhando muito dinheiro, para passar o conhecimento, aquilo que ele aprendeu, para mim e para você, e de graça. E aí, muitas das vezes, nós pregamos em várias igrejas, as maiores reclamações são essas: o pastor não ensina para a gente, não tem tempo para nós. Mas você faz parte de uma igreja que o pastor, o líder, tem a preocupação de ensinar você. Você não aprende porque não quer, mas a oportunidade nós temos e de sobra. Dá para dizer assim: muito obrigado, Jesus? Então, aproveita isto, é como ele fala para nós, os liderados: rapaz, suga, busca, eu estou à disposição, e aquilo que eu não souber, eu vou correr atrás, vamos buscar juntos, mas vamos crescer juntos, amém? Pastor, mas é porque eu não vou ensinar, não, porque se eu ensinar, daqui a pouco esse cabra está falando mais que eu, e qual o problema? Qual o problema? É sinal que você fez um bom trabalho, aleluia. Você formou, e a Bíblia diz que tem que formar discípulos no Senhor, né? Para renovar sua mente, transformar sua vida, de acordo com Romanos 12, você precisa estudar a Bíblia continuamente, conhecer o Senhor, aleluia, não se moldar com as coisas do mundo, aleluia. Ter uma mente renovada é também ter uma mente espiritual, e não uma mente carnal. E o que significa, pastor, ter uma mente carnal? Olha, e tem várias referências aqui: Colossenses 2,18, Coríntios 3:1, Timóteo 3:8, Tito 1:15. Uma pessoa cuja mente está corrompida pelo pecado, e os seus atos não podem ser agradáveis diante de Deus. Com uma mentalidade perversa e depravada, ninguém tem condições de apresentar o seu corpo, aleluia, diante de Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Por isso, irmãos, para encerrar, é importante se deixar, aleluia, deixar que o nosso caráter, a nossa conduta, ela seja transformada, louvado seja Deus, por nossa mentalidade em Cristo. É preciso que você deixe, é preciso que eu deixe, que a minha mente, ela seja transformada realmente numa nova mentalidade, essa mentalidade de Cristo. Amém? Fique em pé comigo agora, em nome de Jesus. Fica de pé. Pastora, por favor. Fica de pé. Aleluia. Glória a Deus. Guarda essa referência. Evangelho de João, capítulo 15, verso 4. E Éfeso, capítulo 4, verso 20. Se guarda aí. Mas basicamente o texto diz assim: o cristão tem a mente renovada por Jesus quando ele está